proposta da manhã de hoje, ela está relatada no livro Luz Acima, do inesquecível entrevistador e pesquisador e repórter espiritual Humberto de Campos, que traz sempre detalhes ricos de diálogos que houve com Jesus e os seus discípulos, detalhes esses que são sempre muito reveladores e inovadores, que nós não vemos em muitas outras obras, até na literatura espírita. Então eu quero convidá-los essa manhã, primeiro, a ter muita paciência, porque a caminhada vai ser longa. Mas não se preocupem, vai ser uma caminhada longa dentro das 1 hora. Então, estamos todos bem. Porque é uma caminhada que ocorreu com Simão Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, e com nosso Senhor Jesus Cristo, entre Cafarnaum e Magdala, numa manhã igual a essa de hoje, que Humberto traz na obra, com o sol rutilante. E Jesus convidou Simão Pedro, e os dois seguiram a caminhar. E antes de iniciar a caminhada, Simão Pedro estava um pouco angustiado e perguntou assim para Jesus: Senhor, aonde estão os nossos piores inimigos? Aonde estão os nossos adversários? Vivemos em tempos difíceis, muitos inimigos são velados, não sabemos quem os são. Muitos nós conhecemos, querem nos assassinar, querem nos caçar. Precisamos saber quem são os nossos inimigos, porque ao saber quem são os nossos inimigos, eu vou poder participar do reino de Deus com mais eficiência, porque eu já sei quem são, já sei quem eu devo falar, para quem falar, o que fazer. Sempre perguntas bem honestas e sinceras do recém-ex-pescador e recém-empossado discípulo Pedro, Simão Pedro. E a pergunta foi tão forte que Humberto de Campos traz que Jesus entrou numa longa meditação devido a essa pergunta. Jesus entrou numa longa meditação para entender e sempre tentar levar a melhor resposta. Só que Simão Pedro, como está na obra, insistente, tirou Jesus de sua meditação com o olhar: aonde estão? Quem são esses nossos inimigos? E Jesus respondeu: a experiência tudo revela no momento preciso. A experiência tudo revela no momento preciso. Simão, ok. Mas ficou agoniado, falou: Senhor, mas a experiência demora muito. Que experiência é essa? Eu acabei de aprender sobre o Senhor, sobre o reino de Deus, que é em paralelo com esse, que nós somos imortais, que podemos reencarnar. Que experiência é essa? Demora muito. Eu quero agora. Lembra que é um Simão de 20 séculos atrás. Não é Pedro, um espírito superior de luz, que é 2025 anos após. Era um Simão muito próximo de nós. Era o pescador. Tinha mais de pescador do que de apóstolo. Era um recém-empossado discípulo. E Simão, mas a experiência demora muito, eu queria saber agora. E Jesus, se já não tivesse revelado em outro momento, foi a primeira vez que verbalizou uma frase que ficou até hoje, ficou para a posteridade. Simão, aqueles que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora
às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. 1 hora, às vezes basta para o aprendizado de inesquecíveis lições. E Humberto traz que Simão Pedro baixou a cabeça e ficou um pouco triste. Entendeu, mas não entendeu, achou que entendeu. Iniciaram a caminhada entre Cafarnaum e Magdala. Ao caminhar, eles passaram próximo a uma vegetação e ouviu um barulho meio estranho. Eram tempos difíceis, tempos de caça aos cristãos, a Jesus. E Simão Pedro ouviu aquele barulho numa vegetação e ficou com medo, se empalideceu. Ficou petrificado, achando que fosse um fariseu. Na cabeça dele, está tudo na obra. Na cabeça dele, era um fariseu que já ia vir para assassinar Jesus. E ele se postou na frente de Jesus. Quando ele viu, naquela época, muitas roupagens, capuz, não se via muito os rostos. Quando ele ia para cima, mesmo com medo, pálido, está lá na obra, ele viu, era o seu irmão André. Oh. Graças a Deus. O que tu está fazendo aqui, homem? Essa parte não tem na obra. O que tu está fazendo aqui, homem? Homem, H-O-M-I. Não tem. Isso aí já é a gente. Homem do céu, o que tu está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Quase tu me mata do coração. André estava vindo com uma caravana outra, uns seguidores, para um outro caminho, divulgar a palavra. E Jesus vira para Simão e diz assim: Simão, não te esqueças, o medo é um adversário terrível. Não o medo instinto, o medo preservação, o medo limite. Não vou, vai atentar contra a minha vida. Não é esse medo consciente, é um medo pavor, é um medo pânico do desconhecido. Não somos nós que estamos falando. Nosso Senhor Jesus Cristo, na obra, verbalizou para Simão Pedro: o medo é um adversário terrível. Com essas palavras. E Simão Pedro, entendi. E continuaram a caminhada. Depois de um tempo caminhando, eles cruzaram com um levita, quase que num campo mais aberto, e o levita estava recitando palavras da Torá, do livro sagrado de Moisés, do Pentateuco de Moisés. E ele recitando, muito lá motivado, muito inspirado, quando o levita vê Pedro e Jesus, ele começa a falar impropérios para Jesus e para Simão. Começa a falar palavras desrespeitosas. E Simão se encoleriza. Fica com raiva, chega a babar. Queria ir para cima do levita. E Jesus viu, pediu para ele se acalmar e disse assim para Simão: Simão, isso eu já te ensinei. Jesus fala para Simão. Qual é a obrigação, qual é a primeira obrigação de quem quer participar do reino celeste? Simão pensou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Sim. Simão feliz porque respondeu certo. Respondeu certo. Mas aí Jesus, porque lembra que é sempre com Jesus esses diálogos, então não tem saída. É muito amoroso, é muito misericordioso, mas pontua. Como um pai e uma mãe devem fazer. Amor, passar a mão, mas pontua. Aí Jesus, ok. Respondeste certo. Mas tu agiu assim? Se eu não te seguro com o olhar aqui, tu ia avançar com cólera para cima dele. Cadê a tolerância fraterna que eu já te ensinei? Esquecestes a tolerância para com o irmão de outra religião?
Aí diz assim para Simão: Simão, a cólera é um perseguidor cruel. Palavras fortes nessa passagem desse livro. A cólera é um perseguidor cruel. Quem se encoleriza está sendo perseguido por dentro, intimamente, e por entidades que se sintonizam, e cada vez vai ficar mais colerizado, cada vez vai ter mais ataques de cólera, e que se não tiver vigilância para tentar parar, vai sempre ter mais energia colérica para com o outro. E para sair desse movimento de ser instrumento de cólera é muito difícil, porque a energia vai ficando, ela te persegue. E isso é nosso Senhor Jesus falando. A cólera é um perseguidor cruel. Então nós que ainda nos vangloriamos que não pisa no meu calo, que eu me encolerizo, você está cheio de perseguidor cruel dentro de si. Você é o maior. Você é o que puxa o bando. Palavras fortes, mas o Espiritismo é isso. O Espiritismo revela, ensina, fala, com amor. Mas tem que pontuar. Então Jesus se acalma. Se você já sabe que temos que ter tolerância à religião, ao próximo, ao adversário, ao inimigo, então pare de se colerizar. E como a caminhada é longa, eles continuaram caminhando. E Humberto de Campos traz que Simão Pedro sempre um pouco tristonho, porque até o momento, quando ele achou que ele ia dar uma dentro, cá para nós, ele estava ainda errando. Então é de se desestimular, ainda que tivesse ao lado de Jesus. Mas não é porque estamos ao lado de um ser superior que não vamos errar, que não vamos galgar o nosso caminho. Isso é uma outra prova que nós vivemos numa coletividade, podemos viver com irmãos moralmente muito mais elevados que nós, mas se nós não fizermos a nossa parte, o irmão vai continuar a caminhada dele e nós podemos estagnar. Porque é individual e intransferível, ao lado do mestre. Querem exemplo melhor que esse? Uns anos atrás, eu fiquei de pegar, na época era o presidente, o seu Adelson, ele já desencarnou, Adelson Barroso, lá em Manaus. Aí eu fiquei de pegar ele na casa dele para levar para o centro, que ia ter uma comemoração importante lá, e não tinha carro, já estava numa idade mais avançada. Eu falei, deixa que eu pego o senhor. Só que eu estava todo, como dizem em Manaus, todo lascado por dentro, cabeça e... Mas cheguei lá com o homem, cheguei com o presidente, que era o exemplo. E ao lado dele, abraçado, mas por dentro eu estava... Na hora, eu me lembrei disso aqui que estamos falando. Pode estar do lado de quem for, tá bem, fotos, fotógrafo, mas se tu tiver ruim por dentro, gente, tu tá ruim por dentro. Na praia, estava falando com o nosso irmão lá em Ana Maria, pôr do sol, areia branca, se tu tiver ruim, o exterior pode estar lindo, mas tu tá todo lascado por dentro. Mas sigamos na nossa caminhada. Não vamos desestimular. Simão Pedro já foi, mas dá a entender na obra que Simão Pedro já estava... Vamos dar uma parada? O senhor não quer ir sozinho, não? Deixa que eu me lembrei agora. Tem que resolver um negócio lá em casa. Minha esposa tá mandando. Vá sozinho um tempo, porque eu não... Né? Continuando a caminhada, eles cruzaram com Teofrasto. Reclame para a genitora de Teofrasto. Esse nome, não tem nada a ver com isso. Está na obra. Teofrasto, ao ver Jesus e Simão Pedro, fala, Senhor, os saúdam com felicidade, fala, lembra de Zeconias? Outro nome, nada a ver com isso.
Lembra de Zeconias, Senhor? Zeconias, claro que Jesus. Simão teve mais dificuldade. Jesus. Pois é, Zeconias, é uma palavra um pouco feia, mas era um leproso. Na época não tinha ranceniano. Então, lembra daquele Zeconias que era um leproso? Que o Senhor curou na frente de todos. Na frente de todos. Todos viram. Lhe abraçou, lhe beijou, se emocionou, chorou. Sabe o que ele está fazendo? Também um pouquinho fofoqueirinho, né? Esse Teofrasto. Poderia ter passado direto. Hoje, Senhor Jesus, passava. Mas não. Tendências. Pois é. Ao chegar em Jerusalém, Zeconias está falando à torta e à direita que o Senhor faz falsas curas. Que o Senhor faz falsas curas. Que o que o Senhor fala são falsas promessas. Dá para imaginar? Simão Pedro quase rosna para cima de Teofrasto. Teofrasto ali, isso era um instrumento de divulgação, só estava falando. Não foi Teofrasto que falou, foi Zeconias, lá em Jerusalém, em outro lugar. Mas Simão Pedro já queria avançar em Teofrasto. Duro, com raiva, xingou até a 5ª geração de Zeconias. Alguém tem Zeconias no sobrenome aqui? Não, né? Deus o livre. Pega um passozinho especial ali, privado, com a dona Marisa, depois, sozinho. Zeconias foi até a 5ª geração. Simão Pedro... Jesus não falou nada para Teofrasto, porque ali o mais necessitado é Simão Pedro. Ele vira para Simão e fala assim, Simão, isso eu também já lhe ensinei. Por que essa dureza? Esse coração empedrado? O senhor não ouviu, não? Ele está dizendo, eu vou repetir para o senhor, se o senhor não entendeu direito, ele está dizendo que o senhor faz falsas curas. Suas pregações são falsas. O senhor compreendeu a gravidade de que Zeconias está fofocando lá em Jerusalém? Sim. Por que está tão duro esse coração de pedra? Aí ele diz assim para Simão, Simão, eu já lhe ensinei isso. Quantas vezes tem que perdoar o seu adversário? 70 vezes. Hã? Isso não tem na obra também. Isso já é a interpretação do leitor. Hã? 70 vezes 7. Está em letra miúda lá. Repete. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Simão Pedro. Tu agiu assim? Porque tu, na hora que tu ouviu, tu já não perdoa o teu irmão, não tem nada a ver com ele. Cada um com suas obras. Por que tu não está agindo? Eu já te ensinei isso. Tu já caminha comigo já um tempinho. Simão Pedro diz assim. Simão Pedro abaixou a cabeça, mais triste do que nunca. E Jesus diz assim, Pedro, a dureza é um carrasco da alma. A dureza é um carrasco da alma. Então, quando a gente está muito petrificado na cólera, no medo, duro com o irmão, a gente está se auto-sabotando. E muitas vezes nós ficamos assim, e isso atrai outras não qualidades, outros defeitos, e ficamos cada vez mais duro, que chega um momento que a gente tem até dificuldade em demonstrar nossos sentimentos, que antes não tínhamos, mas ao longo dos anos desse endurecimento, desse carrasco da alma, a gente vai dizendo menos vezes eu te amo, vai abraçando menos. Quando a gente vê, a gente está uma pessoa endurecida. Mas por que tu não era assim? No início não foi assim. A vida me deixou assim. E vai ficar por isso mesmo?
a vida me fez assim e vai passar por essa encarnação assim? Já fostes apresentado a participar do reino celeste, através de que religião for, de que doutrina for, não importa, já foste matriculado na escola de Jesus. Então, por que ainda está duro? E Simão Pedro, mais uma vez, e fica um pouco triste. Mas Jesus, calma, meu irmão, sigamos. Na mesma caminhada, no mesmo sol rutilante. E ao caminhar, mais alguns minutos depois, eles viram outro cidadão um pouco distante, não tão distante, uma distância que dava para cruzar os olhares. E o cidadão era Rufo Gracchus. Esse é o nome. Rufo Gracchus. Ele era um romano semi-paralítico. E ele, por ser semi-paralítico e ter uma certa autoridade, ele andava sentado numa liteira, com escravos fortes carregando. E ele lá em cima sentado. Quando ele viu Simão Pedro e Jesus, Rufo Gracchus não disse nada, mas olhou. E o olhar, quando Simão olhou para ele, sentiu sarcasmo de Rufo. E isso mexeu com Simão. Sem Rufo dizer absolutamente nada. Trocaram olhares. Que olhar sarcástico desse sacana. Você ouviu isso? Jesus? Olha, Senhor, eu já posso curar, né? Também igual o Senhor. Eu já estou com o Senhor um tempinho já. Deixa eu curar ele. Aí Jesus, ele se envaideceu. Deixa eu curar ele, porque eu quero ver, que eu quero mostrar para ele a quem ele tem que respeitar. Você ouviu o olhar dele? Jesus. Pois é. Eu quero curá-lo, que ele tem que respeitar Deus sobre todas as coisas. Próximo. Aí já queria ensinar, queria mandar. 10 minutos atrás ele não estava conseguindo fazer isso. Mas agora, por ver um outro errar naquilo que ele estava errando há 10 minutos atrás, agora ele se envaidece. E ainda quer curar. Deixa eu curar ele, Senhor. Jesus diz assim para ele: Pedro, por que instituiríamos a violência se nosso Pai, o nosso próprio Pai, nunca se impôs a ninguém no mundo? Não tem saída não com o Espiritismo. O nosso Pai nunca se impôs a ninguém no mundo. Por que que tu, envaidecidamente, quer curar, quer impor uma cura para o outro? Nós nem sabemos se ele quer ser curado. Para ele está muito bem, confortável, ele está na liteira, sentadinho lá, com os escravos fortes carregando ele para cima e para baixo. Tu sabe se ele quer ser curado? Será que ele pode ser curado? Será que... Aí tem várias interpretações. Ele merece ser curado? Está no tempo de ser curado? O objetivo da cura é útil para ele? Vai melhorar a vida dele? Não a vida dele? Ou vai prejudicar ainda mais se ele semi-paralítico, se ele voltar a ficar bem para andar? E Simão Pedro, poxa, mas... Aí Jesus arremata. A vaidade, Simão, estás certo, está na obra, estás certo. A vaidade é um verdugo sutil. Na prática, por ser um autoconhecedor dessa não qualidade, é sutil.
nós não percebemos. Aí ela chega. É um verdugo, é um adversário, não lhe quer bem. Aí ele é sutil, é silencioso. Quando você vê, você está tão inflado, lá na obra tem. Simão Pedro se inchou para curar. Ele está tão envaidecido, ele está tão inchado, que ele já nem anda, ele já volita quase. Só que não pela sua envergadura moral, porque ele já consegue volitar, porque ele é um espírito evoluído, o outro não consegue, anda, se rasteja, não. É aquele inchaço temporário da vaidade. Que aí vem a agulha divina e faz só assim, ó. Poc. Cai, a queda é feia. Mas o mais importante, como dizia Divaldo, muitas vezes, não é você cair porque caiu. É a velocidade, a eficiência que você se levanta. Porque cair, todos nós vamos cair. Uns mais, uns menos. Uns com algumas quedas, aprende e nunca mais cai naquele problema. Porque é mais inteligente, é mais eficiente. Não inteligência, a inteligência cognitiva. Não, é mais inteligente no sentido do bom senso da vida, de aproveitar que caiu, entender o que a vida está me ensinando com isso. Com isso aqui eu não caio mais. Mas aí vai nós. Nós caímos ainda nas mesmas coisas desde que eu entrei na doutrina espírita, e lá se vão 20 e poucos anos. Eu ainda caio nas mesmas coisas. Se era para falar, eu falei. Eu ainda caio nas mesmas coisas. Por quê? Não sei. Me faz bem, eu tenho prazer. Minto, não me faz bem. Eu me sinto bem. Diferente. Eu tenho prazer. Então, quando é que vai aprender? É a caminhada com Cristo. É mais uma prova que o local de chegada, lá na frente, o importante é a caminhada. O que vamos fazer com as nossas esposas, os nossos esposos, nossos parceiros, nossas parceiras, nossos filhos, na caminhada. Lá ninguém sabe, o futuro a Deus pertence. É a caminhada com Cristo. Porque se a gente se afastar desse caminho, é mais difícil. Vamos continuar caminhando? Vamos. Porque é da lei, a vida é para frente sempre. É progressista. É para frente. Mas a gente vai aos trancos e barrancos ou a gente vai numa estrada mais confortável? Com Cristo ao lado é mais confortável ainda. Então não vou ter problema se eu começar a querer seguir, no nosso caso, organizado, sintetizado, interpretado pela doutrina espírita. Eu não vou ter problema? Mas vai aprender a conviver com esses problemas de uma outra forma. A caminhada continua com as dificuldades, a paisagem externa não vai mudar por sua causa. Se é pedra, vai ter pedra, se é areia, vai ter areia, se tiver praia bonita com areia branca, vai ter praia bonita com areia branca. Mas o seu olhar interno que deve mudar. Não tem que mudar, eu tenho que mudar, você não tem que fazer absolutamente nada. Então posso ficar deitado a vida inteira só na Netflix? Pode. Posso? Pode. Mas deve? Aí não. Aí deve é um outro ponto. Então Simão Pedro se envaideceu para querer curar, mas por tudo isso que falamos, ele mais uma vez, meu Deus. Então eu estava pensando um pouco errado. Sim, Pedro. Sim. E continuando a caminhada, que eu falei para os senhores e para as senhoras que a caminhada ia ser longa. Dentro da 1 hora. Até porque nosso Senhor Jesus disse lá no início que em 1 hora, às vezes, é necessário para inesquecíveis lições. Basta. Só em 1 hora. E como a caminhada já estava
lá pela tarde, Jesus percebeu que Simão Pedro estava talvez já um pouquinho cansado e com fome, e o convidou a parar numa hospedaria próxima. E foram para essa hospedaria. Ao chegar nessa hospedaria, o dono da hospedaria era Aminadab. E Aminadab, o dono da hospedaria, os convidou Jesus e Pedro para se sentarem na mesa, para comerem algo. Estava um sol escaldante lá fora, muito calor, estavam suados, difíceis. Só que ao sentarem na mesa, já havia um outro cidadão lá, o Zadias. E o Zadias já estava sentado na mesa comendo quando viu Jesus e Simão. Ficou feliz. Convidou-os, sentaram os três e Aminadab. Só que Zadias tinha recém-vindo de Cesareia. Foi recém-libertado de Cesareia. Estava preso lá por algum motivo, que a obra não conta. E ao ver Jesus e Simão, ele começa a relatar: lá em Roma está tudo errado, as autoridades constituintes estão fazendo tudo errado, estão metendo os pés pelas mãos, o imperador está todo errado, os filósofos estão falando besteiras, os artistas já não são mais os mesmos, as autoridades, os impostos, as tarifas, e começou a derramar na mesa tudo de ruim de Roma. E Simão Pedro, digamos assim, se empolgou e se inflamou a conversa. Jogou mais combustível: é isso mesmo, Roma não presta, o imperador, os artistas são um bando disso, daquilo. Aí não está na obra isso, mas eu fico imaginando a cara de Jesus vendo isso. Ele olha Zadias: e por que Roma e as autoridades? Aí depois Simão: é isso mesmo. Como assim? Olha, esse aqui não me conhece tão bem, o Zadias, mas esse aqui já. Esse aqui é meu parceiro. Quem é esse homem aqui na minha frente? Se eu sou Humberto de Campos, eu ainda mandava essa na psicografia. Quem está aqui? Que algum espírito tomou conta. Aqui ele está sendo um médium psicofônico. Não é o Simão Pedro que eu conheço. Não é possível. E Simão Pedro falou e piorou, e falou mais coisas negativas ainda, com mais conhecimento de causa do que o próprio Zadias, que morou lá. Depois foi preso, tudo bem, mas conviveu. Aí Humberto de Campos, sempre formidável, depois desse diálogo de algumas linhas, fala assim: fim da animada palestra. É ótimo. Fim da animada palestra. Jesus chama Simão no cantinho. Fala assim: Simão. Não, chama até de Pedro. Nossa, que é mais íntimo ainda. Pedro. É igual nossa mãe, nosso pai, quando ele chama pelo nome composto. Nossa. O que eu fiz? Imagina, Pedro. Olha o que Jesus pergunta: Pedro, tu já fostes em Roma? Vocês têm dúvida que Jesus precisava perguntar? Será que Jesus não sabia que Simão Pedro tinha ido a Roma ou não? Era Jesus, gente. Olha, descendo vários degraus de evolução, toda a biografia de Chico Xavier e todo mundo que conviveu com Chico por pouco tempo, durante a sua vida inteira, são unânimes em dizer que muitas pessoas que procuravam Chico, muitas delas sentavam ao lado de Chico, sem dizer uma palavra. Chico abraçava, choravam juntos. Depois de alguns minutos, Chico tirava um lencinho do seu paletó, sempre tinha um lencinho, e dizia algo para resolver o problema da pessoa, sem abrir a boca. Então, se Chico Xavier ausculta a alma nesse nível, aí vocês elevem a centenas e centenas e centenas de potência, aí vocês, para a gente ter uma ideia do maior auscultador de almas do mundo, que é Jesus. Então, vocês acham que Jesus
teria que perguntar a Simão, tu já fostes em Roma? Ou é aquela pergunta que tu ouve, tu... Não tem no livro isso, mas se fosse eu iria botar uma risadinha assim, 2 pontos, abre aspas, fecha aspas. A risadinha, ainda ia botar risadinha amarela. Não, isso tem na obra. Porque ouvindo, Pedro, você dizer com tamanha desenvoltura, com tamanha motivação, isso tem na obra, gente. Dá a entender que tu é íntimo do imperador, que tu é íntimo dos políticos, das autoridades constituintes, que tu é íntimo dos artistas, dos filósofos, dos cobradores de impostos. Tu conhece cada um desse que tu tá vomitando aqui em cima disso, não tem na obra. Que tu tá vomitando aqui em cima da mesa? Não. Isso eu já te ensinei. Por que tu tá com essa maledicência? Tu é ou não é o meu discípulo? Tu quer ser ou não quer ser o meu discípulo? Quero. Então por que tu age assim? Por que tu age assim? Porque eu me empolguei, a conversa estava boa, né? Não tem na obra, mas é quase que Jesus fala, limpa aqui que está escorrendo o veneno, Pedro. Tem um guardanapo aí, limpa aqui que está escorrendo. Quero nem me contagiar. Homem do céu, tu não conhece ninguém desses personagens. Por que tu tá falando mal de político, de autoridade, desse, daquilo, de filósofo? Tu nunca nem foi lá, homem. Tu nunca nem saiu daqui. Quando eu te peguei lá no barco, na água, todo errado, tu tá comigo o tempo todo. Tu é o meu discípulo, provavelmente um dos mais próximos. Não te vindo para Roma nesses 2 aninhos aqui meio que eu tô contigo. Foi não. Falou em aramaico, em hebreu, em todas as línguas. Aí Jesus arremata. Essa é uma parte boa. Estás convicto que a maledicência é um algoz horrível. É um adversário horrível. E é viciante. Falar mal é um dos vícios mais fáceis de se contrair. Ah, mas eu não bebo, depois que eu virei espírita, eu não bebo. Se eu usava droga, eu parei de usar droga. Eu não participo mais de coisas que eu participava, eu não vou mais para locais que tem nada mais a ver, mas eu não gosto mais, já não me sinto bem, mas falar mal eu gosto. Até porque com as mídias, aí eu boto outro nome, eu finjo que é outra pessoa, eu peço ajuda da AI para ser maledicente com mais eficiência. Como ser maledicente? Please, AI, como ser maledicente sem ser reconhecido? Ah, você pode ser assim, assim, assim. Qual o custo disso? Custo de material, de livro? Você pode fazer o que você quiser. É um vício que está na moda. Só que lembra, quando a gente pega esses livros velhinhos lá, tá perdido que vem uma fala de Jesus, dizendo que é um algoz horrível. É um algoz. Algoz é um adversário, é um inimigo, é alguém que não lhe quer bem. E é horrível a palavra de Jesus. Não é assim, olha, maledicência, se tu conhecer os fatos, você está sendo um maledicente legal, bonzinho. Até é bom, você está sendo bom. Não, conhecendo ou não, ainda que Simão Pedro tivesse ido para Roma ou não, é maledicência. Então, isso é um vício que nós temos que nos ater. Mas, graças a Deus, essa caminhada era com Jesus. Porque nessa hora, a obra diz que Simão Pedro, aí sim, quase desfalece e ficou desconcertado. Não queria mais nem olhar para Jesus. Até porque, até o momento, ele ainda não deu uma dentro. Sejamos sinceros. Não deu uma mais ou menos para Jesus. Agora sim, esse é o Pedrão que eu conheço. Não tem essa frase no livro.
Simão errou em todas. Todas. Mas como era Jesus, Jesus viu que ele estava desconcertado, palavra que está na obra, ele fala assim, levanta a cabeça, olha ali o sol, olha a paisagem, respira, está lá na obra. Simplicidades que a gente não faz, olha o sol, olha os arbustos, olha o terreno arenoso, olha a paisagem externa, respira, levanta a cabeça. Aí ele diz assim, Pedro, há 1 hora atrás, perguntou-me aonde estavam situados os nossos adversários. Aonde estavam, como reconhecê-los no mundo, os nossos inimigos, os verdadeiros inimigos. Você não me perguntou? Não está na obra isso, mas era como se Pedro falasse, não liga não, eu nem lembro que eu perguntei, tá bom. Esquece isso, gente. Esquece, mestre. Vamos partir para a próxima. Comemos já, vamos fazer a digestão. Não sei não. Esquece. Detalhe. Aí Jesus, não, mas eu lembro. Você me perguntou, viu? Nem lembro, sol na cabeça. Suave. Me perguntou. E uma pergunta tem que ser respondida. Uma carta tem que ser endereçada. É de bom senso botar o nome de quem endereçou. Bom senso. Jesus fala assim, em apenas 1 hora de caminhada, de um dia, de uma manhã, nós fomos apresentados para o medo, para a cólera, para a vaidade, para a maledicência. Faltou algum? Em 1 hora. Então só são essas? Não. Em 1 hora, vamos repetir, de um dia, você foi apresentado para o medo, para a cólera, para a dureza, para a vaidade, para a maledicência. Só conhecemos 5, só que é só 1 hora de uma manhã, Pedro. Então tem muito mais adversários? Sim. Então, Pedro, eu já estou entendendo que tu já está entendendo e reconhecendo que os nossos maiores adversários moram em nosso próprio coração. Nossa. Os nossos maiores inimigos moram em nosso próprio coração. E Jesus, sorrindo, ainda diz assim, dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Palavra de Jesus. Dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então, só existem guerras maiores externas ainda no mundo em 2025, porque a somatória de guerras maiores internas de pessoas que estão com autoridade às épocas de suas encarnações, que ao não conseguirem lutar o bom combate de suas guerras interiores, eles deixaram que essa guerra interior saia e vá para fora. Então, só um dia, isso não é uma utopia, isso já foi falado por espíritos superiores. Um dia, isso é um sonho alcançável, não é uma utopia. As guerras vão acabar, porque os seres humanos vão conseguir travar o bom combate dentro de si, sem alarde, sem deixar externar os seus conflitos íntimos não tratados, porque estarão melhores autoconhecedores de suas tendências e, ao serem melhores dirigentes de suas autoproblemáticas, não existirão mais guerras. Um dia, quem sabe, conseguiríamos, não sei quando e nem onde, e nem qual país será o primeiro a ter essa comunidade de espíritos que internamente já estão
senhores de suas problemáticas e de suas tendências e que não vão prejudicar o outro com os seus problemas internos não solucionados, ou sozinhos ou pedindo ajuda, não interessa. Porque as guerras externas é o resultado e a consequência da guerra íntima que não foi travada com honestidade e com sinceridade. É o que o Paulo sempre dizia, o apóstolo Paulo, vamos combater o bom combate. Eu combati o bom combate. E se tem uma figura no Evangelho que combateu o bom combate, que por onde passou, depois que ele entendeu Jesus, por onde ele foi, todas as cidades ele foi preso, espancado, torturado e ficou entre a vida e a morte. Em todas, isso está na literatura espírita, não salvou uma. E nenhuma cidade falaram assim, poxa, ele já está tão machucado, esse aí é aquele Paulo lá, não. Senta-lhe a paulada nele, para ele aprender. E entre a vida e a morte, ele ainda assim, então ele é um espírito que, ao proferir essa verdade de Jesus, não foi à toa, foi o primeiro a proferir. Eu combati o bom combate. Sem precisar guerrear com o outro que guerreava com ele. Por isso que em várias falas, o nosso inesquecível Divaldo Pereira Franco sempre falava, não é isso com uma outra interpretação, com uma outra roupagem. Não é importante se eu tenho inimigos, pessoas que gostem de mim ou não. Até Jesus os teve. Mas o mais importante é eu não ser inimigo de ninguém. É eu não querer ser adversário de ninguém. Porque enquanto eu quiser sentir prazer em ser inimigo de alguém, eu estou externando esses meus problemas internos, espelhando no outro. Porque aquilo que o outro faz que me deixa com raiva é aquilo que eu tenho. É uma psicologia. Jesus já ensinava isso. E ao deparar com o outro que faz aquilo que ou eu ainda faço e não gosto, ou eu, com muito esforço, não faço mais, mas ainda me deixa chateado porque eu era assim, porque eu fazia isso, quando o outro faz. E esse outro não está distante, gente. Esse outro é a esposa, esse outro é o companheiro, é a companheira, é o filho. Então, quando vemos essas atitudes repetitivas, já solucionadas aqui dentro, nós temos que solucionar nos nossos entes queridos, para não termos mais, para não aumentar a quantidade de adversários exteriores, porque eles não são exteriores, estão dentro de nós. E ao caminhar com Jesus, nós, por teimosia, nós ainda queremos se distanciar do caminho que nós já fomos apresentados. E toda vez que nós nos distanciamos do caminho de Jesus, nós caímos. Isso é certo. Pode ser rápido ou pode ser demorado. Então, aí o que a gente tem que fazer, a gente retorna, porque vamos cair quantas vezes forem necessárias. O caminho está ali, Jesus vai estar sempre ali. Ele sempre, como exemplo nessa passagem, errando ou acertando, errando muito ou errando pouco. Pedro, sempre que olhava, via um Jesus ali a postos. É como é ainda. Nós não vamos visualizar Jesus, mas precisamos entender agora, com a doutrina espírita, que temos espíritos protetores que representam Jesus. Um anjo guardião é um espírito que já galgou, já conquistou, por isso ele é guardião de espíritos menos evoluídos que fazem coisas erradas, por ser já representante da verdade crística. Não é Cristo, mas é um representante que pode falar até ali, sem atrapalhar o nosso livre-arbítrio, pode induzir, pode sugerir, pode nos sonos, através dos sonhos, pode nos tentar ajudar,
basta que nós queiramos aceitar essa ajuda e que agora, com a doutrina espírita, nós temos entendimento que podemos pedir, sim, e está tudo bem, pedir ajuda para que, através dos tratamentos que realizamos na casa, através dos nossos sonos, nós recebermos essas ajudas para nos curar, para nos transformarmos em pessoas melhores. E basta isso nessa encarnação. Se conseguirmos fazer com que nós saiamos dessa encarnação com todos os problemas, com todas as qualidades, com todos os defeitos, com as desencarnações, com as doenças, com os familiares mais exigentes, menos exigentes, com problema, com economia, com dinheiro, sem dinheiro, se conseguirmos passar por esse fuzuê, se esforçando a ser uma pessoa melhor, isso é que basta. No final, é entre você e Deus. O máximo é termos uma falange de amigos querendo aplaudir. Por favor, ajuda esse rapaz aí, pelo amor de Deus. É aquele lá. Ajuda essa moça. Mas é entre você e Deus. Então, para que nós não saiamos muito desse caminho, nós precisamos entender que já foi revelado que o caminho com Cristo é o caminho certo. Então, por que nós ainda buscamos caminhos diferentes? Por que nós ainda queremos? Porque eu mudei de país e quando eu chegar lá, aí sim, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não, então não quero, eu quero voltar. Eu quero ir de novo. Agora eu vou lá para a Suíça. Agora eu vou morar lá nos Alpes, que tem menos problema. Os caminhos, como dizem toda a literatura, desde a Bíblia, para Jesus, não é mais novidade. A mudança, desde jovem, tem que partir de dentro para fora. Não interessa se estaremos nos Alpes suíços, ou na Flórida, ou no interior do Amazonas, numa comunidade ribeirinha. Se tivermos nos esforçando, com o conhecimento que temos, a ser um homem de bem, isso é o que importa. Divaldo Pereira Franco, no questionário, na avaliação lá da Mansão do Caminho, quando eles iam nos vilarejos, nas favelas, nas comunidades, resgatar as famílias que estavam entre a vida e a morte, querendo se suicidar, sem dinheiro nenhum, os filhos sem comida. Não tem a pergunta que religião tu és, se tu é espírita, entre parênteses, sim ou não, para botar X, não. E ele dizia isso para ensinar. Não interessa. Temos que ajudar. Tolerância. Então, como dizia também muitas falas no nosso inesquecível Chico, ele diz que vivemos à procura de outros caminhos, mas para a nossa felicidade não existe caminho diferente daquele que Jesus traçou com a sua própria vida. Nunca existirá. Muito obrigado, meus amigos. Éric,